Alô, amigos do Iberajara, estamos aí de volta. Convite de vocês para a gente continuar a conversar sobre doutrina espírita, em especial o Livro dos Espíritos. Então, se vocês me permitem, eu vou levantar aqui o nosso material de hoje, vou dividir aqui, vou compartilhar com vocês o nosso material de hoje aqui. Pronto, aí ele está. Deixa eu só otimizar. Aí está. Ideias inatas. Esse é o assunto de hoje, que vai da questão 218 até a 221A. E vamos ter um bom papo aí nesses 30 minutos de estudos aí, né? E vamos iniciar, né, sem mais delongas, com a questão 218, quando Kardec pergunta, mas logo de cara, né? Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? E o amigo espiritual responde dizendo que guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Então, essa expressão utilizada por Kardec, ideias inatas, é exatamente essa lembrança que a gente traz lá do nosso passado recente, do passado remoto, daquele homem velho que continua ao nosso lado, ainda insistindo em cometer erros, e também na busca de novos aprendizados, com experiências boas que realizamos lá atrás e que pode ser potencializada com novas atividades nesta atual ambientação reencarnatória. Então, nós temos essa oportunidade hoje de crescer como espírito imortal que nós somos, mas sempre trazendo um resquício na nossa memória espiritual daquilo que realizamos no passado. Não é por acaso que a gente vê aí no YouTube da vida, né? E vocês já devem ter compartilhado ou visto isso com muita alegria, crianças de 3, 4 anos, né? Tocando piano, violino, numa expertise de que seria necessário anos de estudos. E a criança já vem com aquele dom, o dom do conhecimento da medicina, né? Do trabalho com as ervas. Olha quanta coisa em tenra idade. Somente a reencarnação pode explicar isso. Então, vaga lembrança a gente ainda traz, né? Mas vocês acham que Kardec ficou nessa pergunta? De jeito nenhum. Ele continuou e na 218A ele criou uma subpergunta em que ele questiona: não é então quimérica a teoria das ideias inatas? E eles respondem com toda a confiança, esses amigos espirituais nos instruindo, e também a Kardec, dizendo claramente que não, né? Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Como nós falamos, ele fica lá num arquivozinho da nossa memória que, quando necessário, eles serão utilizados. Liberto da matéria, essa matéria densa, onde nós estamos com esse corpo material, o espírito sempre os tem presentes, porque o esquecimento do passado só existe no momento que estamos encarnados, preso à matéria. Depois a gente recobra a memória do espírito. Durante a encarnação, olha aqui, esquece-os em parte, momentaneamente, porém a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o que na existência precedente ele ficou. Olha, seria torturante ao espírito imortal ter que, em nova encarnação, aprender, esquece tudo, aprende de novo. Não, isso não existe, pessoal.
a gente vai adquirindo, vai somatizando experiências boas e ruins, para que numa nova oportunidade reencarnatória possamos saber trabalhar melhor dentro das nossas provas, das nossas dificuldades, né? Usar melhor o nosso livre-arbítrio, usar para o bem, né? Tirando o melhor proveito daquilo que a gente já traz lá de trás. E intuitivamente a gente sabe que determinadas coisas que a gente sabe não vai acabar bem, porque talvez já tivemos uma experiência semelhante em eras precedentes, né? Bom, Kardec, então, mais adiante, vocês lembram? Eu sempre falo isso aqui. Eu sempre falo. Kardec faz esse jogo, essa pegadinha com o mundo espiritual. Lá na frente ele vai comentar algo semelhante, vai questionar algo semelhante, para ver se o espírito de verdade está dentro daquele critério, né? Da seriedade, do bom senso, da lógica. E lá na questão 392, lá na frente, ele vai fazer a seguinte pergunta, bem semelhante a essas que nós vimos aqui. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Sentiram aí a inteligência de Kardec no seu trabalho de codificador? Viram aí a didática, a sabedoria dele, né? Para que não fosse enganado por espíritos galhofeiros, brincalhões, e ter a certeza que os espíritos amigos estavam ali orientando ele na codificação dessa obra maravilhosa, que foi a obra prometida por Jesus há mais de 2000 anos, que é o Consolador prometido. E a resposta vem, semelhante àquilo que nós já conversamos aqui. O homem não pode nem deve saber tudo. Deus, em sua sabedoria, quer que seja assim. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da escuridão para a claridade, ficando momentaneamente cego, né? Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si mesmo. E aí ele vai tendo oportunidade de trabalhar aqueles entes queridos que ele maltratou de forma extrema, companheiros do dia a dia que ele machucou com suas palavras, com o seu ódio, vizinhos, amigos e até filhos, maridos, esposas, que ele maltratou e até, quem sabe, fez algo até mais grave. Com a bênção do esquecimento, estamos aqui reunidos, com uma nova oportunidade de se abraçar, de se amar, de receber aquele teu filhinho, aquela tua filhinha, completamente esquecida dos problemas que enfrentamos no passado recente, onde um dos dois foram culpados de algum ódio extremoso, de algum ato impensado, e nessa nova oportunidade reencarnatória a gente vem para se abraçar, para se amar, com a bênção do esquecimento, como diz Emmanuel. Mas Kardec faz essa questão 392, e nós vamos dar continuidade a esse pensamento, porque essa questão faz parte, lá do Livro dos Espíritos, do capítulo 7, onde Kardec fala do esquecimento do passado. E lá no item 8, né, mais especificamente, no retorno à vida corporal, Kardec coloca uma observação que vai servir até o final do nosso trabalho, das nossas reflexões de hoje. Kardec coloca assim: a lembrança das nossas individualidades anteriores teria gravíssimas inconveniências. Em certos casos, muito nos humilharíamos, em outros, exaltaria o nosso orgulho
e, como consequência, dificultaria o nosso livre-arbítrio. Então é melhor esquecer. Já pensou? Você sai de casa, bota o pé na calçada e lembra que aquele teu vizinho foi aquele que te assassinou em vidas passadas? Você sai de casa sabendo que você foi um grande cientista, e a vaidade e o orgulho, como é que ficaria? E o respeito que você iria exigir do próximo em função daquilo que você fez lá atrás? Que bom que a gente esquece tudo. Mas assim que a gente retorna à verdadeira vida, à vida espiritual, aos pouquinhos a gente vai lembrando de tudo e nos conhecendo melhor e até se envergonhando em relação ao próximo, lá na erraticidade, quando a gente sabe que tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós realizamos está ali refletido no nosso perispírito. E basta um espírito um pouquinho mais elevado do que nós, moralmente, para olhar para a gente e saber quem foi o Marcos Juver. E aí fica a nossa vergonha e o pedido de retornar à Terra para tentar reverter ao máximo os erros do pretérito. Essa é a vergonha que a gente às vezes passa no mundo espiritual. E Kardec, dando continuidade ao estudo, na 218b, ele ainda pergunta assim: grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas? Conexão, esse link, essa ligação imediata de uma encarnação para outra? Será que isso existe? Pergunta Kardec. E talvez essa seja a pergunta de muitos de vocês. Acabou uma encarnação, começa a outra, dando continuidade de forma extremamente bem conectada? Aí os espíritos falam: olha, não é bem assim, nem sempre. Tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são muitas vezes as posições do espírito nas duas, e que no intervalo de uma e outra pode ele ter progredido. Então muita coisa pode acontecer na erraticidade, muita coisa pode acontecer entre a minha última encarnação e essa agora, né? A minha responsabilidade com os assuntos doutrinários, com a minha formação profissional, com o meu respeito na minha família, coisas que eu estou vivenciando e tentando praticar que possivelmente eu não fiz lá atrás. E na erraticidade, no mundo espiritual, a gente estuda, a gente se prepara para ser médium, para ser evangelizador, para ser educador, né? Para ser professor, para ser médico, para ser juiz. A gente se prepara até para ser homem público. Por isso que quando a gente chega a falir num compromisso assumido no nosso planejamento reencarnatório, ao retornar, ficamos envergonhados de não ter correspondido com aquilo que nós nos preparamos, nós estudamos e nos qualificamos para esta presente ambientação terrena. Então, às vezes, as coisas não acontecem assim de forma encadeadas. Vamos reencarnar numa nova comunidade, numa situação financeira extremamente difícil, ou não, porque aí é o grande teste, o teste da riqueza, muito mais difícil que o teste da pobreza, e já comentamos isso em outras oportunidades, né? Já comentamos isso em outras oportunidades aqui. Lembram do estudo que nós falamos da Condessa Paula, que se preparou de uma maneira extremosa para que viesse como uma condessa, mas que não perdesse os seus valores morais e a sua responsabilidade com aqueles mais necessitados, com os desvalidos. E ela cumpriu o seu papel. E para isso ela se preparou uma ou duas encarnações na pobreza para poder testemunhar com valor cristão a riqueza em que ela viveu durante toda a época na França, e por isso, quando ela desencarna, o seu enterro foi acompanhado por centenas de pessoas, pessoas pobres, que tinham ela no seu coração como uma boa benfeitora. Ela não permitia
a ostentação no seu castelo. Ela não permitia os excessos de toda a ordem, na alimentação, na ostentação, no ouro, na riqueza. Não. Ela respeitava os pobres e não permitia que os excessos acontecessem no seu castelo. Dando continuidade a 219, Kardec pergunta: qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos das línguas, nos cálculos, etc. Aí a gente lembra do nosso Chico, né? Antes de ver a resposta aí, a gente lembra do nosso Chico. Até a 4ª série primária. E quanta sabedoria, quanto conhecimento que estava registrado aqui na memória do espírito. O primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, as pessoas agnósticas, né, questionavam o seguinte: como é que um cara de 4ª série vai promover um livro dessa qualidade, desse teor gramatical? Não foi o Chico. É aí que a gente começa a entender, né, a maravilha da reencarnação e das oportunidades que estamos tendo nessa mesma existência, trazendo na nossa memória aquilo que podemos trazer de bom do passado. E sobre isso o Espírito de Verdade respondeu: isso se chama lembrança do passado. Lembrança do passado. Progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência, por causa desse esquecimento temporário do passado. De onde queres que venham tais conhecimentos? Daquela criança que toca violão, violino, piano. O corpo muda, o espírito. O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Hoje eu estou com essa vestimenta na personalidade do Marco Júver, mas ontem, quem será que eu fui? E amanhã, o que serei? Mas o espírito imortal, a sua memória fica registrada nesses vários arquivos que temos de várias personalidades anteriores. E quando necessário eu vou lá, busco no arquivo e me utilizo dele para novas experiências presentes. Vou dar um exemplo meu. Eu sempre gostei e admirei os grandes tecladistas clássicos, pianistas de jazz, de blues, né? Um piano tocando aquilo no seu teclado. Mas se eu não fizer força para aprender, eu nunca vou saber tocar piano. Mas eu nunca vou ser um cara tão bom como esse artista. Mas se eu começar a dedilhar, saber um pouquinho mais de piano, estudar um pouquinho mais de piano, na outra encarnação eu terei toda a facilidade do mundo. E assim a mesma coisa para o violão, né? Para bateria, qualquer instrumento musical. Se você começar hoje, na certa vai estar bem mais preparado para aquela missão, porque você vai dar continuidade àquilo que aprendeu e está registrado aqui no teu subconsciente. 220. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Aí vocês podem até dizer: olha, Marcos, você possivelmente já estudou piano, mas nessa encarnação você teve que dar uma paradinha nessa atividade, né? Ou na sua formação profissional, no seu, vamos dizer assim, no seu conhecimento intelectual, para começar de outra maneira, para compensar determinadas coisas. Então, Kardec pergunta aqui na faculdade intelectual, nas artes, na pintura, no teatro, na poesia, na música, será que eu poderia deixar de perder isso que eu conquistei lá atrás por algum motivo?
E Kardec então faz essa pergunta e os espíritos dizem que sim, é possível sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Aí eu abro um parêntese para esse momento que estamos vivendo na Terra de transição planetária, já dentro do século XXI, onde de um momento para cá, não muito longo, até curto espaço de tempo para cá, muitas crianças reencarnam com vários tipos de síndromes. O autismo, então, presente em muitos lares. Por que essa quantidade de espíritos que chegam com síndromes relativamente novas, comprovadas agora pela ciência, pela medicina científica? Possivelmente já teriam isso lá atrás, mas não eram diagnosticados como nós temos hoje condições de diagnosticar. Daí a quantidade volumosa de espíritos autistas chegando aqui. Aí eu me lembro de uma conversa, de uma pequena passagem do Divaldo conversando conosco num vídeo, já no finalzinho da sua existência aqui na Terra, quando ele disse que era uma oportunidade preciosa para que esses espíritos vivenciassem esta dificuldade, possivelmente espíritos extremamente inteligentes, cultos, mas que usaram o seu livre-arbítrio para um outro caminho, um outro roteiro, que não era do bem. Então Deus dá essa oportunidade de ele retornar com seus entes queridos, pais que os amam tremendamente, para que moralmente eles adentrem ao roteiro do Evangelho de Jesus, do amor, da caridade, de qualquer religião que seja, mas tentando desenvolver uma outra asa que não foi desenvolvida simultaneamente com a inteligência. Daí a grande quantidade de crianças, espíritos que estão chegando, muitos, talvez na família de vocês, para ter essa oportunidade de continuar a reencarnar no planeta Terra no momento de transição para um planeta de regeneração. E muitos estão aproveitando essa oportunidade com a ajuda de vocês, pais, parentes, amigos, educadores que trabalham com esses jovens, inclusive na evangelização da Casa Espírita, onde nós estamos abrindo agora o espaço para esses irmãozinhos que chegam até a nossa instituição espírita. Então, eles ainda acrescentam uma informação importante a essa pergunta. Uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, como nós acabamos de falar, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. E é assim que funciona, pessoal. E é assim que ele volta à pátria espiritual, ele recobra essa consciência, esse potencial intelectual, né, para trabalhar de uma maneira mais efetiva e mais eficaz uma nova encarnação para a evolução do seu espírito. Indo já para o finalzinho, a questão 221 é muito interessante. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva, lá de trás, o sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, brutalizado, às vezes pela ignorância, pela violência, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Uma coisa que Kardec sempre chamou a nossa atenção é que nas tribos indígenas, as mais primitivas, aquelas que nunca tinham tido contato com o ser humano, tinham a ideia de algo superior. O Deus dele, o nome que eles davam, né? Porque eles tinham a ideia de algo superior em relação ao poder dos trovões, das chuvas, dos relâmpagos, da morte, para onde ia.
aquele ente querido que desencarnou, que para eles era uma incógnita, mas eles tinham a certeza que tinha algo soberano, poderoso no comando de tudo isso. Vejam bem, até um primata, até um selvagem primitivo, ele tinha a noção dessa vida futura. E como é que os espíritos ajudam a responder essa pergunta aí? Exatamente assim. É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho, amildadamente, abafa esse sentimento. Aí, conforme ele vai evoluindo, ele vai achando que ele tem o domínio de tudo, né? Ele acha que tudo são consequências do acaso. Deus não existe. Tudo foi o acaso que conspirou para que a gente estivesse aqui, para que o céu fosse iluminado por aquelas estrelas e que o sol só existisse para a gente. Não é bem assim, né, pessoal? A gente sabe que não é. E os selvagens já sabiam disso, com toda a sua simplicidade e com a sua humildade. E aí, como eu sempre faço, em todos os estudos, fui lá no Miramês. Miramês, me ajuda nessa questão aí. Me explica melhor como é que aconteceu esse processo, principalmente com as tribos selvagens. E ele diz, sim, o homem primitivo tem lembranças e retrospectivas das leis naturais e da verdadeira vida que cintila em todo o universo. O espírito, antes de tomar um corpo humano, entra em aprendizado intensivo, se preparando, né, para o seu retorno à Terra. Ou, como queiramos dizer, na teoria de todas as leis universais, de modo que o conhecimento fica gravado por leis ainda desconhecidas pelos encarnados, na consciência profunda, de sorte a dormir dentro de si para, quando preciso, e Kardec falou isso claramente, despertar no momento certo, com todo o fulgor, na mente ativa. Isso se faz na gradação que se imprime à necessidade de progredir. Então, Miramês, mais uma vez, nos ajudando, confirmando Kardec, confirmando o espírito de verdade nesse desafio que nós temos que analisar com carinho, de refletir com carinho, que é esse pseudo esquecimento do passado. Para que serve isso? E as lembranças, para que são permitidas essas lembranças? Por que a gente lembra de algumas coisas mais do que outras, né? Então tá aí Miramês elucidando mais uma vez Kardec. E na última questão, na 221A, Kardec pergunta de novo: serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Porque doutrina espírita, quando a gente fala dentro da doutrina de reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, né? Evolução do espírito imortal, isso não é patente da doutrina espírita, não, e nunca foi. Muito antes de Jesus, e naqueles povos lá de trás, já se falava disso. E é exatamente por aí que o Espírito de Verdade nos elucida essa pergunta. Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Gente, desde que o homem é homem e vive na face da terra, sempre houve comunicação com o mundo espiritual, houve reencarnação, né? Então isso não é patente nossa, não. Tal o motivo porque em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos bastas vezes falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. E essa é a história nossa,
dos dias atuais, com quase séculos, quase não, com certeza, né? Na alta ou baixa Idade Média, 1000 anos de trevas. O Evangelho do Cristo, que foi completamente deturpado nas suas traduções, foi mutilado nas suas frases, retiraram coisas, colocaram outras. Então chegou a época do Consolador prometido, trazendo tudo aquilo que Jesus falou e que outros povos já falavam e falam até hoje. Então vamos deixar de lado os preconceitos, o orgulho, a vaidade e vamos falar a verdade. E assim, pessoal, a gente termina o estudo de hoje agradecendo imensamente a paciência de vocês para comigo e creio que até o final do ano nós estaremos juntos para mais um bate-papo fraterno sobre o Livro dos Espíritos. Muito gratos a vocês do Ibirajara, muito grato mesmo, de coração, por dar a oportunidade desse que aqui está, de trabalhar um pouquinho, de estudar um pouquinho mais para conversar com vocês. Até a próxima, pessoal. Muita paz.